Então, esse desenho aqui ficou 1:50. E aí eu posso começar a escalar os outros desenhos, cara. Ó, esse cara aqui eu vou botar os relatórios. Vou botar esses dois relatórios aqui, ó. Eu vou botar esses dois relatórios. O que eu vou fazer? Eu posso mover aqui dentro, ó. Eu posso mover objetos aqui dentro. Só que eu não recomendo que faça isso, tá? Eu posso mover os objetos aqui dentro. Ó. Vou sair. Mas eu recomendo, e é o correto a fazer, ir lá no Model e posicionar os caras aqui, ó. Modificar os caras aqui, ó. Simplesmente fazer isso, ó. Modificar os caras aqui, tá? Vou colocar esse outro camaradinho aqui. Eu vou escalar esse cara. Não vou escalar esse cara, não. Vou deixar ele aqui perdidão aqui, ó. Deixar esses carinhas aqui. Lá no Model. Quando eu voltar lá para o Paperspace, vocês vão verificar que ele foi... Todo mundo foi agrupado, ó. Como eu não quero escala aqui, ó, só vou dar um zoom aleatório nele aqui, ó. Só um zoom aleatório. Vou deixar eles aqui. Neste carinha aqui, eu quero uma escala. Quero só escalar esse cara aqui, ó. Quero uma escala para esse cara aqui. Tá? Essa escala aqui, obviamente, vai ser maior. Tá? Ou, de repente, eu posso fazer até o seguinte. Ó. Eu vou pegar só esse carinha aqui, o detalhe da tomada, vou deixar ele aqui. E vou criar um outro MView. Ó. MView. Não, sem escala nenhuma. Opa. MView. Sem escala nenhuma. Vou criar ele aqui. E vou fazer o seguinte. Ó. Vou me aproximar desse cara. Só porque eu quero um detalhe dele. Ele é aquele cara que faz faz uma representação da caixa de distribuição, dos eletrodutos que estão entrando nele e das bitolas de cabo, dos circuitos de cabo, dos eletrodutos que estão saindo. Ó. Eletroduto de 3/4, os circuitos 1 e 2, a fiação que está entrando em cada circuito, que está passando em cada circuito, né? Está passando nesse eletroduto e a bitola dos cabos. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu quero uma escala um pouquinho maior. Vou botar Z Enter de zoom, 1000/20, talvez, XP. Ó, 1/20 ficou legal, ó. 1/20. Eu só vou mover o cara aqui, eu não posso mais escalar. Aí eu clico fora dele, tá lá ele criado. Ó. Deixa eu criar para diferenciar essa brincadeirinha aqui, ó. Vou fazer isso daqui, ó. Tá? Só para fazer uma brincadeirinha aqui, para simular um carimbo aqui, para não achar que é um outro MView. E aí o carimbo aqui eu estou fazendo de maneira aleatória, tá? Tá bom? Vamos lá, um carimbozinho aqui. Deixa eu brincar com esse cara aqui também. Near. E aí, tá feito. O nosso carimbo. Esse cara aqui é uma escala. Como eu coloquei uma escala 1/20, aí eu vou determinar também o cara aqui, ó. Ok? Esse cara aqui vai ficar 1/20. Copiei o texto, edito ele, ó, e vou colocar ele lá, 1/20. Escala 1/20. O resto ali são coisas aleatórias. Aí você imagina que agora eu queira criar, ó, vou chegar até um pouquinho mais para cá, ó, para ficar melhor. Eu queira criar uma outra prancha só de relatórios. Eu vou criar um outro layout, faço isso em outra prancha. Imagina que eu quero criar uma outra configuração de prancha com um A4, por exemplo. Eu posso fazer isso, tá? Bom. O que acontece na modificação? Imagina que eu já escalei 1/50, já escalei esse cara aqui 1/20. Só chegar um pouquinho para cá, para aparecer a parada ali. Já escalei, só que eu quero fazer uma modificação, pô. Entrou uma tomada a mais, saiu uma tomada a mais, não vai ter um circuito. Eu não mexo em nada aqui. Essa prancha ela já está definida, ela já está configurada, ela já está escalada. O que eu vou fazer? Ela está pronta para ser impressa. Ela está pronta para eu poder digitar plot, configurar toda a parte de configuração de plotagem e plotar.
Olha só o que vai acontecer agora. Olha a prancha aqui, já pronta para ser plotada, ó. Meu carimbo aqui, de repente o logo da minha empresa, o logo do cliente, um campo para revisão, um campo para verificação, um campo para aprovação, né? Vistos, CREA, CRT, se for o caso, né? Eu vou colocando ali no meu carimbo e o carimbo da prancha, eu sempre vou colocar da maneira que eu quiser. Isso aí é livre, tá? Mas voltando aqui, ó, eu vou fechar esse cara, já está pronto. E aí, na semana que vem, a gente vai configurar, botar cores. Nós vamos aprender a colocar espessuras de linha, porque é muito importante. Por exemplo, ó, semana que vem a gente vai aprender, por exemplo, a dar destaque, por exemplo, ao eletroduto. Eu quero que o eletroduto ele fique em destaque com relação à parede, por exemplo. A parede, para mim, aqui não é tão importante quanto o eletroduto, por exemplo. Tá? Imagine que eu tenho uma planta que eu tirei a elétrica e estou usando só a planta. As paredes são mais importantes, então as paredes vão ficar um pouquinho mais grossas. Então a gente vai aprender isso daí também, tá? Semana que vem. Ok? Então o que eu vou fazer? Eu quero fazer a modificação, já escalei. Eu não posso dar zoom mais, eu não posso entrar aqui, ó. Eu não posso entrar aqui e dar um zoom e fazer modificação aqui, porque eu vou perder a configuração de escala. Eu entro no model, venho aqui, ó, eu vou tirar este carinha, vou tirar este cara, vou tirar este cara e vou apagar esta lâmpada aqui, ó. Vou apagar isso daqui tudo. Quero apagar isso daqui tudo. Não vai ter mais nada disso. Não vai ter mais nada disso. Obviamente que eu estou fazendo para o projeto, para a execução do projeto, algo errado, né? Tá? Vou deixar isso daqui. O que eu faço? Alterei esse cara aqui, fiz a modificação, criei, editei, modifiquei. Cara, eu volto lá para minha prancha. A minha prancha continua na escala 1:50 e as modificações estão lá, ó. Tá bom? É o mesmo desenho, Ó, se eu entrar aqui, ó, aqui eu não vou entrar, mas vou entrar aqui porque a gente tem o desenho, tá lá? São os mesmos desenhos, tá bom? Esse detalhezinho aqui eu quero, mudar ele. Fabrício, esse cara tá errado, não é o circuito 4, ele é do circuito 3, cara. Então você vem aqui, ó, coloca lá, circuito 3. Ok. Circuito 3, tá errado, não é circuito 4, é circuito 3. Ok, vem aqui e edito. Quando eu volto aqui, ó, tá lá, ó. Ele passa a ser, onde é que é? Ele aqui, ó. Circuito 3, olha o detalhe lá, ó. Circuito 3, tá ok? Então, faço modificação, eu vou lá no model. Quero fazer edição, configuração de plotagem, seja ela configuração para imprimir, para plotar efetivamente ou para escalar os meus objetos na planta, eu vou utilizar o layout, chamado layout. Pode ser que algumas plataformas CAD não tenham o nome layout, tá? Mas o nome desses caras são Model Space e Paper Space, tá bom? O Model Space ele é caracterizado pelo gráfico X e Y. Aqui, gráfico X e Y, tá vendo na tela? Carinha aqui do lado, esse carinha aqui embaixo, tá vendo? Tô olhando para ele aqui, ó. X e Y. O Paper Space ele é caracterizado por este ângulozinho aqui, ó. O X e Y, ele tá aqui amarrado num triângulo retângulo, né? Mais ou menos ali um triângulo retângulo, é isso, né? Tá vendo? X e Y, o Paper Space é aqui. Então, se você tem dúvida, olha para ali e você vai ver se você está no Paper Space ou no Model Space, tá? Quando eu clico aqui no Layout 2, ó, eu tô no Paper Space. Quando eu clico aqui no gráfico, aliás, no MView que eu criei, ó, tá lá. O Paper Space sumiu e eu entro aqui no Model Space dentro da janela, tá? Então, fiquem atentos para isso, tá bom? Bom,